Vou dar você abrir a sua Bíblia, querido, no segundo livro dos Reis, no capítulo 6. Eu faço a leitura na versão revista e atualizada. Sei que vocês talvez usem uma outra versão. Segundo Reis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 8. Segundo Reis 6, a partir do verso 8. O óculos também é só para charme, né? Não estou precisando, né? Segundo Reis, capítulo 6, a partir do verso de número 8. Diz assim, palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um de seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala na tua câmara de dormir. Ele disse, ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas. Chegaram de noite, cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, fere, Senhor, essa gente de cegueira. Feriu-os de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhe disse, não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscai. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Respondeu ele, não os ferirá. Fere aqueles que fizerem prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. Porém a este, manda pô-los diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram, beberam, despediu-os e foram para o seu senhor. Da parte da Síria, não houve mais investidas na terra de Israel. Palavra do Senhor, que Ele nos abençoe com seu poder e graça. Amém? As nossas relações, a nossa vida, ela é definida pela forma como nós vemos as coisas. A semana eu ouvi uma frase que me chamou a atenção, que diz assim, você tem problema ou você tem desafio? Às vezes, a forma como nós lemos as palavras, a forma como nós enxergamos as coisas, vão definir se a gente tem realmente um problema, algo que nos paralisa, ou se a gente tem diante de nós um desafio. E essa semana ainda com essa palavra no coração, eu fui fazer uma visita na unidade oncológica do Hospital Infantil. Visitar uma criança, neta de uma irmã ali da igreja de Bandeirantes, que está com leucemia, com apenas 9 meses de idade. E ali no quarto, tive a oportunidade de orar por um menino muito simpático, Samuel. E o Samuel, todo carequinha também, 1 ano, enfrentando uma leucemia. E aí eu não consegui parar, e eu ia passando, ia entrando de quarto em quarto,
e orando com as crianças, e as mães choravam e agradeciam. E aí eu falei, eu não tenho problema, eu tenho desafio. Eu tenho desafios. Essas crianças que aqui estão, essas mães, de fato estão enfrentando um problema. O texto que nós lemos fala de um grande, para algumas pessoas, que seria um grande problema. Que nós temos aqui, para a gente poder entender o contexto, nesse período, nesse tempo aqui, a Síria domina o mundo conhecido. E ela vai conquistando as nações que estão à volta. Mas a Síria não consegue conquistar Israel. Não consegue invadir Samaria, que nesse momento o reino está dividido, é a capital de Israel. Diz o texto que o rei da Síria planeja emboscadas, ele prepara armadilhas para poder capturar o rei de Israel. Mas ele tenta uma vez e não consegue, ele tenta duas vezes e não consegue, ele vai tentando e ele arquiteta tudo e ele não consegue. De repente ele chega, reúne os seus oficiais, reúne o seu comando e diz assim: vocês não vão me dizer quem é o dedo duro? Vocês não vão me contar quem é o espião? Porque é impossível. Eu planejo tudo, eu penso tudo, eu arquiteto tudo, mas o rei de Israel escapa. E aí então um dos seus servos diz assim: meu senhor, não há entre nós um espião. O problema é que lá em Israel tem um profeta chamado Eliseu. E esse homem, ele vê, ele enxerga, ele consegue ter a visão daquilo que o Senhor planeja no seu quarto, na sua cama. O rei então diz assim: bom, está resolvido então. Vamos lá e vamos capturar, vamos acabar com o problema. Ele então prepara um grande exército, vai a Dotã, que é a cidade onde Eliseu está. E ali então cerca a cidade, cerca a casa de Eliseu. E diz o texto que o moço de Eliseu, e aqui há uma discussão, porque há um moço conhecido de Eliseu, que é Geazi, se seria Geazi, se não seria, porque de acordo com a ordem aqui estabelecida, Geazi estaria leproso, talvez não seria Geazi, mas quando nós vamos olhar na cronologia, possivelmente é Geazi, porque o evento com Naamã acontece depois, mas independente de quem seja, o moço era aquele que auxiliava o profeta, era uma espécie de aprendiz de profeta, fazendo um estágio para o profeta, assim como Eliseu fez com Elias. E há uma coisa interessante, Eliseu, eu gosto muito de Eliseu. Eliseu, os milagres, ele faz muitos milagres, né? E é interessante que a história de Eliseu, quando ele está com Elias, e quando Elias está para ser trasladado, então Elias fala para ele: pede o que você precisa, pede o que você quiser. E ele pede então, ele faz um pedido extremamente profundo. Ele chega para Elias e diz assim: Senhor, eu te peço que o Senhor me dê uma porção dobrada do teu espírito. Interessante que Elias não chega para Eliseu e diz assim: oh, que coisa boa que você pediu, que maravilha. Mas ele diz assim: olha, você pediu uma coisa dura, você pediu uma coisa pesada. Porque com isso nós entendemos o seguinte: ter uma porção dobrada do espírito significa ser mais usado por Deus. E o contexto onde Eliseu está, se a gente olhar, é um contexto de guerra, é um contexto de dificuldade. Se a gente for ler um pouco mais para frente aqui, no livro de Reis, há um momento em que a cidade está cercada pelo exército da Síria. E diz o texto ali que começa a haver fome na cidade, e a fome chega a tal ponto na cidade, que diz o texto que começa a haver canibalismo na cidade. Não sei se você se lembra dessa história, onde duas mulheres fazem um trato macabro. Diga-se, os filhos tinham morrido, e não havia o que comer, e elas dizem assim: olha, vamos fazer o seguinte, vamos comer hoje, meu filho, e amanhã a gente cozinha o seu e come. Uma coisa, não dá para imaginar um negócio desse. Não dá para imaginar uma tragédia dessa, uma crise dessa. É um negócio impensável. Mas aconteceu. E aí eu pergunto para você,
Onde é que está o homem de Deus que pediu porção dobrada do Espírito? Ele está nesse contexto de crise. O que já nos chama aqui, nos acende uma luz de alerta. Nós vivemos no mundo, nós somos a igreja do Senhor. Nesse momento aqui, Eliseu é o profeta de Deus, ele é a boca de Deus naquele lugar. E não é porque ele é o homem de Deus, porque ele é o profeta de Deus, porque ele é a boca de Deus, que ele está isento da crise. Ele está inserido na crise. Mas ele está ali para ser usado por Deus em meio a esse ambiente caótico, em meio a essa crise. O que nos diz, o que nos ensina é que nós somos a igreja do Senhor. Essa igreja está há 47 anos aqui anunciando o Evangelho. Quantas não foram as crises, quantas não são as crises e quantas não serão as crises que nós haveremos de enfrentar? E a palavra então a essa igreja que hoje completa, ou que nesse período completa 47 anos, é dizer: enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, enquanto essa igreja estiver aqui plantada, ela será a boca de Deus nessa sociedade, nesse lugar, para anunciar o reino de Deus, não importam quais sejam as crises. Não significa que é porque nós estamos aqui, que é porque nós somos igrejas, que nós não vamos passar pelos momentos de dificuldade. Mas voltemos ao texto. Diz o texto que Eliseu está cercado. E há uma coisa interessante, não sei se você percebe aí no texto, mas nós vamos ver que em vários momentos aparecem palavras ligadas à forma de ver, à forma de enxergar. O primeiro momento é quando o moço abre a janela de manhã e ele fecha e diz assim: meu Senhor, nós estamos perdidos. Nós estamos cercados. E a primeira oração de Eliseu é: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja. E diz o texto que ele abre os olhos, e ele vê que havia um exército numeroso de carros, de cavalos, de fogo, ao redor de Eliseu. Depois Eliseu chega para aqueles que foram prendê-lo e diz assim: olha, não é este o lugar. Primeiro, antes ele ora, ele diz: Senhor, eu peço, fere eles de cegueira. E quando eles são feridos de cegueira, ele diz: não é este lugar, não é essa cidade, não sou eu quem vocês vieram buscar. Vem comigo que eu vou levar vocês aonde vocês devem ir. E ele vai guiando esses homens até Samaria. E quando ele chega em Samaria, que é a capital de Israel, onde está a base do exército, ele ora de novo: Senhor, eu te peço, abra os olhos dele para que eles vejam agora. E quando eles abrem os olhos, eles estão cercados. E aí o rei: eu devo feri-los, eu devo matá-los? Ele diz: não, você fere e você mata quem você fizer prisioneiro pela sua espada, mas a esse você oferece um banquete. E diz o texto que da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. E eu gostaria de falar sobre isso hoje, nessa manhã, sobre o poder da visão, sobre o poder de nós enxergarmos as coisas, de nós enxergarmos as crises, de nós enxergarmos os problemas, que quando nós olhamos os problemas na perspectiva de Deus, eles vão deixar de ser problemas e vão passar a ser desafios. O poder da visão, o poder de nós vermos as coisas na perspectiva de Deus. E a primeira verdade que eu aprendo nesse texto é que visão traz vitória. Visão traz salvação em meio às batalhas. Diz o texto no verso de número 10, diz assim: o rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. A minha versão traz essa expressão e eu gosto: se salvou. Visão traz salvação. Visão faz com que a gente não caia nas ciladas, nas armadilhas tramadas pelo inimigo. A primeira verdade que nós precisamos entender é essa: nós temos um inimigo feroz, voraz, que o tempo todo está armando ciladas. Pedro, escrevendo na sua carta, ele diz assim: olha, o diabo, vosso adversário. Nós vivemos hoje num tempo de muita desconstrução, mas esse negócio de diabo, essa coisa toda, né?
aquela ideia, né, primitiva de um diabo vestido de vermelho, né, coberto de escamas, com rabo, com chifre, com um tridente. E a palavra do Senhor nos diz muito claro, Paulo diz, olha, ele pode até se fazer de anjo de luz. Tamanha a sua capacidade, tamanha a sua maldade, tamanha a sua estratégia. Por isso nós precisamos estar atentos a essas ciladas. A vida é uma batalha, nós estamos em guerra. A palavra do Senhor nos exorta, nossa luta não é contra a carne, contra sangue. Nós não estamos lutando contra um poder político, nós não estamos lutando contra um partido político. A nossa luta não é contra essas coisas. Há outras coisas que estão por trás disso. Há toda uma conspiração no reino demoníaco a fim de armar, de criar ciladas, de criar empecilhos à igreja do Senhor. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos de homens e mulheres que tenham uma visão de Deus, que consigam enxergar e ver na perspectiva de Deus. Eu lembro de uma oração que o irmão, não sei quantos conheceram aqui, irmão José Pereira, que partiu, está com o Senhor, um homem que eu sempre dizia assim, José Pereira, ele falava para mim, na verdade, ele falou, olha, pastor Márcio, para mim o senhor, assim, humanamente falando, eu tenho o senhor como um filho. Mas espiritualmente falando, eu tenho o Senhor como um pai na fé. É uma responsabilidade tremenda, né? Eu, garoto ali, começando meu ministério, mas ele tinha uma oração, todas as vezes que a gente ia orar, e ele orava, sempre dizia assim, Senhor, faz com que nós consigamos ver as coisas pelos olhos da fé. Dá-nos a visão através dos olhos da fé, das lentes da fé. Nós precisamos então caminhar, nós precisamos então aprender a olhar as ciladas, a olhar as situações através dos olhos da fé. O rei de Israel salvou-se não uma nem duas vezes, porque havia um homem de Deus que via, que conseguia ver. Essa é a primeira lição. A segunda está no verso 18. Quando diz assim, e como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feri-os de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Visão muda o imutável. Visão muda aquilo que, na perspectiva humana, alguém vai dizer assim, olha, não tem jeito, não tem jeito, não tem caminho. Não tem alternativa, não tem solução. As coisas só não tem jeito, só não tem caminho, só não tem solução, só não tem resposta se Deus assim o disser. Mas enquanto Deus não disser, a porta está fechada. Não há nada que possa abrir essa porta, exceto a palavra do Senhor, exceto a ordem do Senhor. O destino de Eliseu está traçado. Ele ia morrer nas mãos do exército da Síria. No entanto, agora, perceba que é ele quem leva as tropas para morrer. É ele quem conduz as tropas para o objetivo para o qual elas foram para prendê-lo. Mas perceba, Eliseu leva as tropas, ou toda a tropa do exército da Síria para Samaria. Como eu disse, nesse momento é a base do exército de Israel. Ou seja, eles foram com um propósito, eles foram com um objetivo. O rei estava certo. Se o problema é Eliseu, vamos prender o Eliseu. Mas agora não é mais o Eliseu que está caminhando para ser preso. Quem está caminhando para ser preso é o exército da Síria. Mas há uma outra lição. E a outra lição é a que está no verso de número 15, que diz assim, tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que as tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, que faremos? Visão
traz paz. Visão traz salvação. E a igreja, então, precisa ajustar a sua visão, para que mais do que nunca, e cada vez mais, nos próximos 47 anos, se assim Deus permitir, não sei se chegaremos até lá, mas o quanto nós avançarmos, a igreja precisa ter essa lente, essa visão de Deus, para que ela seja sempre e cada vez mais uma agência de salvação. Assim como o rei se salvou das ciladas do inimigo, nós somos aqueles que vamos anunciar o reino de Deus através da visão do Senhor e vamos cada vez mais trazer pessoas e livrar pessoas do reino das trevas, livrar pessoas das ciladas do inimigo, trazer pessoas para experimentar a salvação em Cristo Jesus. Mas em meio a essa caminhada, nós vamos ter muitos momentos, muitas situações que vão vir com o objetivo de roubar a nossa paz. Roubar a nossa paz. Estava tudo bem, era mais um dia, como outro qualquer. O servo, o auxiliar do profeta se levanta, dá uma espreguiçada, abre a janela para respirar um ar puro, e de repente, meu Senhor, nós estamos perdidos. Veja se não é assim. Às vezes a gente está tudo tranquilo, está tudo bem. A semana vai ser tranquila. Vai bem na segunda, vai bem na terça, mas aí quando chega na quarta-feira, acontece aquela bomba, cai aquela bomba. Cai aquela situação que você diz assim, ai meu Deus, eu estou perdido. E agora o que é que eu faço? E agora o que é que eu faço? Para onde eu sigo? Eu tenho uma oração, eu tenho trazido comigo, em meio aos desafios, que agora eu aprendi a não chamar mais de problema, em meio aos desafios, sempre dizer assim, Senhor, me dá uma ideia. Me dá uma ideia, Deus, eu preciso de uma ideia. Tenho feito todos os dias, antes de começar a semana, antes de começar o dia, a primeira ação, já descer da cama, nem coloco o pé no chão, já coloco o joelho. Já peço assim, Deus, me ajuda. Eu tenho um grande desafio hoje. Essa semana mesmo eu vivi uma situação assim, logo na segunda-feira. O telefone já tocou cedo. E eu falei, na hora eu pensei, meu Deus, que problema, como é que eu resolvo? Como é que eu vou lidar com isso? E eu comecei a orar e pedir, Deus, me dá sabedoria, me dá visão, me dá uma ideia, me dá uma estratégia. E até que eu cheguei no momento da reunião e ali conversando, e a situação ainda complicada, e eu orando a Deus ali, pedindo, Deus, me ajuda, me dá sabedoria, me dá visão, me dá uma ideia. E aí o tempo foi passando, daqui a pouco a conversa terminou. E no final do dia, estava resolvido. Aquilo que roubava a minha paz, aquilo que estava tirando o meu sossego, estava resolvido. Mas eu pergunto, acabou? Não. Outras situações para roubar a paz virão. Outros dias, quando eu chegar para abrir a janela e achar que está tudo bem, que o dia está lindo lá fora, de repente vem uma nuvem escura, e vem o temporal, e vem a tempestade, mas aí o que eu faço? Eu preciso orar a Deus e pedir, Deus, faz com que eu consiga enxergar as coisas na tua perspectiva. Deus, me dá a tua visão. Me dá esses olhos da fé. Me dá essa lente espiritual para eu conseguir enxergar os muitos que estão a meu favor, que são mais do que os que estão contra. Me faz, ó Deus, me dá visão para que eu consiga enxergar que maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Ó Deus, me ajuda a entender isso. Que o cavalo pode se preparar para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Me ajuda, Deus, a enxergar
nessa perspectiva. Visão, então, traz salvação. Visão muda o imutável. Visão traz paz. Se visão faz tudo isso, o que nos acomete quando nos falta a visão? Se visão traz vitória, se visão traz paz, a falta de visão faz com que a gente enxergue os problemas como uma derrota final. E não apenas como mais um tropeço, como mais um fracasso. Fracasso só é fracasso definitivo quando ele enterra o projeto que você estava tentando fazer. Mas enquanto aqui estivermos, nós vamos experimentar isso, altos e baixos. Faz parte da caminhada, mas de maneira nenhuma vai ser o fim. Se visão traz salvação, a falta de visão escraviza. Quanta gente escravizada por falta de visão. Quanta gente amarrada a pecados. Quanta gente escravizada a temperamentos. Não, porque eu sou assim. Estou escravizado a isso, vou morrer agarrado a isso. Meu jeito de ver as coisas são esse. Você precisa mudar a sua visão e libertar-se das amarras que o prendem. Se visão traz paz, a maior parte dos sofrimentos que nós experimentamos na nossa vida acontece pela falta, pela ausência de conseguir perceber os muitos que estão ao nosso favor. A palavra é então: Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. As pessoas que estão à sua volta, quando você tiver um problema lá, seja na sua casa, no seu trabalho, com o chefe, com o colega de trabalho, com a esposa, com o marido, com o filho, e você está vendo que ele não está conseguindo enxergar, você precisa orar: Deus, abre os olhos dela para que ela veja. Abra os olhos dele para que ele veja. Senhor, tem misericórdia. Abra os olhos. E ainda, se visão faz tudo isso, a falta de visão infantiliza. Porque, perceba, eu acho curioso isso no texto. Os homens foram lá muito decididos, o exército da Síria. Vamos prender, é um homem só. Um só. Fácil, tá fácil. Vamos cercar de todo lado para não ter a possibilidade dele escapar. É um só. E aí eu gosto da expressão que eu vi certa vez que diz assim: um com coragem é uma maioria. Mas mais do que isso, mais do que um com coragem, um com a visão do Senhor é uma maioria. De maneira que você pode estar no seu ambiente de trabalho, na escola, seja onde for, está todo mundo visando ou olhando da direção oposta. Eu digo assim: mas eu sou um, eu estou sozinho, eu estou cercado. Se você tem a visão do Senhor, você venceu, você é a maioria. Agora a oração é: Deus, abra os olhos para que eles vejam. É interessante que esses homens, eles vão sendo levados a Samaria. Olha, vem cá, não é aqui, vem cá, pega na minha mão que eu vou levar você. Como crianças, infantes. Ah, tá bom. E aí chegam lá. E aí quando Eliseu ora: Senhor, abre os olhos para que eles vejam. O que aconteceu com a gente? Onde é que a gente estava com a cabeça? Que a gente não conseguiu ver, não conseguiu enxergar, que a gente estava sendo levado para uma cilada. Isso vale para o exército de Samaria, mas isso vale para nós também. Quanta gente infantilizada não consegue enxergar, vai sendo conduzido, levado, guiado pela mão, por qualquer outra coisa que não a palavra de Deus, que não a vontade do Senhor. Quanta gente que não desenvolve, não cresce, infantil.
porque ainda não conseguiu enxergar as coisas na perspectiva de Deus. E eu encerro dizendo o seguinte: quanto mais perto de Deus, que tudo vê, mais visão nós teremos. Quanto mais perto de Deus, do Deus que tudo vê, mais visão nós teremos. Mas aí é uma realidade. Há muita coisa que a gente não vai conseguir enxergar. Há muita coisa que a gente não vai conseguir ver. E aí, o que a gente precisa? A gente precisa andar com gente que tenha visão. A gente precisa andar com quem tem a visão. O moço de Eliseu não conseguia enxergar, mas porque ele estava na companhia de Eliseu, que conseguia ver, ele conseguiu também ver na mesma perspectiva de Eliseu. A gente precisa andar com gente que tenha visão. O problema muitas vezes é que as nossas companhias estão erradas. A gente está andando com gente que está vendo numa outra direção, numa outra perspectiva. E às vezes a gente está ouvindo o conselho dessa gente, e essas coisas vão para o coração. E aí você vai tendo cada vez mais dificuldade de enxergar na perspectiva de Deus. Por isso a gente precisa andar mais com Eliseu. A gente precisa andar com gente de Deus. A gente precisa andar com gente que tem experiência, gente que tem visão. Eu me lembro de uma frase que muitos aqui conheceram, alguns não, do pastor Ed, saudoso. O pastor Ed foi meu tutor no período que eu estava me preparando para o ministério. E foi meu tutor, meu pastor, meu segundo pai. Uma gratidão imensa pela vida daquele homem. E eu, no início do ministério, problema na igreja, meu Deus, o que eu faço? E eu ia conversar com ele, e ele falava assim: meu filho, a igreja é do Senhor, descansa no Senhor, você não é dono de nada, a igreja é do Senhor, ninguém é dono de nada. Visão. Aí hoje eu tenho o privilégio, de ser o tutor de uns também que foram membros da igreja, ovelha dele. E às vezes eu estou conversando, que é meu xará, o Márcio, e falando com ele. Ele diz assim: rapaz, você é muito tranquilo. Será que um dia eu vou ter essa tranquilidade? Eu falei: vai sim. É só caminhar na visão. É só caminhar debaixo do propósito. Que Deus nos dê homens e mulheres de Deus, que Deus coloque ao nosso lado, homens e mulheres de Deus com visão do Senhor, para que nós possamos receber da parte deles a intercessão que diz assim: ajuda esse menino, abre os olhos dele, para que ele veja, para que ele consiga enxergar na perspectiva do Senhor. E depois o Geazi fica, o auxiliar de Eliseu fica corajoso, né? Agora a gente vai. Mas ele está andando, ele só consegue isso porque ele está andando com quem tem visão. Infelizmente, se era o Geazi nesse texto, infelizmente depois ele tropeçou. Infelizmente. Teve a oportunidade de aprender, possivelmente aprendeu, mas aprendeu às duras penas. Ficou leproso. Por isso a gente precisa, não é porque a gente experimentou uma vitória aqui, Deus nos abençoou aqui, agora está resolvido. Cuidado, cautela. Outras batalhas virão. Outras tentações virão, que no caso de Geazi não foi nem batalha. Foi a ganância, foi o querer se dar bem. Não ouviu o conselho
do seu conselheiro, do seu amigo, do seu pai, do seu pastor. E aí tropeçou. Que o Senhor nos abençoe. E que ao receber a visão que tem sido passada aqui, todos os domingos, a partir desse púlpito, a partir dos outros encontros da igreja, a partir das tantas atividades que são desenvolvidas, e as atividades elas existem, elas são criadas, com que objetivo? Só para te entreter? Não tem o que fazer, vou arrumar um negócio aqui. Não, o objetivo é fazer com que você tenha visão. E tendo visão, quem tem visão vive melhor. Não vive as angústias do moço de Eliseu, não vive as angústias de Geazi. Vive em paz, porque sabe que há um Deus que está conosco, que está ao nosso lado. E se Ele está conosco, se Ele está ao nosso lado, se a visão é dEle, se o propósito estabelecido, se a direção apontada é dEle, então, querido, vá. Mesmo que aconteça o que aconteceu com Paulo. Paulo tinha a visão de Deus. Deus chegou para ele e falou assim: olha, você vai chegar a Roma. Você precisa estar diante de César. Só que aí, no meio do caminho, tempestade. O navio se despedaça. Eles se salvam agarrados em pedaços do navio. Vão parar numa ilha. Mas o Paulo continua firme. Continua seguro. Porque ele tem a visão do Senhor. O Senhor, ele diz lá em Atos, o Senhor de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo essa noite. E disse: importa que você compareça perante César. E porque eu tenho esse propósito, eu tenho essa visão para a sua vida, eu vou salvar você, não só você, mas a todos quantos estão no navio com você. Andar com gente com visão. Tem hora que a gente se salva, mesmo até sem merecer, mas porque nós estamos com gente da visão, com o homem da visão, com a mulher da visão, a gente consegue chegar no objetivo. Que o Senhor nos abençoe. Amém?